Paraxá, como já foi dito aqui pelo Jonathan e pelo Rafael, a Paraxá Rucat significa estatuto. E para algum visitante que talvez não saiba ainda o que significa estatuto, estatutos são ordenanças, é um limite, lei, é um costume, um decreto, é o dever, é uma obrigação imposta por Adonai através da sua palavra, e que nós não temos saída a não ser obedecer. Tudo aquilo que Adonai coloca, nós até podemos não obedecer, por conta do nosso pecado, por conta do meu eu, como eu falei antes aqui. Mas tudo que Ele coloca, nós temos obrigação de obedecer. E a Paraxá começa ali em Números capítulo 19, no versículo 1. Queria ler com vocês, já foi lido aqui pelo Jonathan também, mas eu queria ler do versículo 1 até o versículo 10. Ela começa falando da novilha, ou da vaca vermelha. Disse o Eterno a Moisés, Números capítulo 19, versículo 1. Disse o Eterno a Moisés e a Arão: este é o estatuto da Torá que o Eterno ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, sem defeito e perfeita, sobre a qual nunca foi posto jugo. Entregareis a novilha a Eleazar, o sacerdote, será tirada para fora do acampamento e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Na presença dele, a novilha será queimada. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e os excrementos. O sacerdote, tomando em seguida pau de cedro, e sopo e pano vermelho, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará o seu corpo com água. Depois entrará no acampamento, mas estará imundo até a tarde. Também o que queimou a novilha lavará as suas vestes com água, e com água banhará o seu corpo. Imundo será até a tarde. Versículo 9. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a porá fora do acampamento, num lugar limpo. Será guardada pela comunidade dos filhos de Israel, para uso na água purificadora. É oferta pelo pecado. Versículo 10. Aquele que recolheu a cinza da novilha lavará as suas vestes e ficará imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Este ritual, este rito da novilha vermelha, é algo que eu não me atrevo a tentar explicar, porque é um estatuto estabelecido por Adonai. E quando Adonai estabelece algo e eu não entendo, cabe a mim obedecer, que é o ritual da purificação. Por que ele é um ritual da purificação e não é um ritual de sacrifício? Porque, como diz aqui, a vaca ou a novilha é imolada fora do arraial. Apesar da presença do sacerdote, ela é imolada fora do arraial. E nós observamos aqui a presença de 3 pessoas: o sacerdote, o que queima, o que está ocupado com aquilo ali, e o que vai fazer toda a limpeza. E o interessante é observarmos que esse ritual de purificação, aquele que está imundo, se obedecer e se colocar à disposição para ser purificado, ele se torna puro. Mas aquele que é puro e em prol do impuro, para fazê-lo se tornar purificado, ele, por conta do ritual, ele acaba se tornando um impuro. A diferença é que, se eu quero me tornar puro, eu me coloco à disposição, eu passo por todo um processo de purificação, e depois se o meu coração for verdadeiro, não for só uma casca para a comunidade, for de fato algo aqui dentro do meu coração, um desejo com o meu arrependimento de pecados, a confissão, e eu ali me purificar, eu vou ficar puro. Aqueles que, em prol do outro que está imundo, acaba ficando imundo, ele vai se lavar, que tem um ritual para ele, vai lavar as suas roupas e ficará imundo somente até a tarde. Aí que consta que está um pouco do perigo, Porque se eu, dizendo que em prol do outro vou ajudar a purificar o outro, e vou lá
e eu acabo me envolvendo com o pecado do outro, eu me torno imundo como o outro e acabo continuando sendo imundo. Daí a responsabilidade nossa de, para estarmos aptos a fazermos qualquer tipo de serviço na casa, seja ele a Adonai, seja na Bimá, qualquer tipo de serviço, a responsabilidade nossa como homem ou a mulher, na sua responsabilidade como mulher, é estar apto. Estar apto é o quê? É o meu serviço ser aceito por Adonai, porque Adonai conhece o meu coração e conhece o que eu estou fazendo e sabe que eu estou apto a fazer aquele serviço, mesmo que por um pequeno tempo, em prol de ajudar o que está imundo, eu me torne imundo, mas eu não me contamino com a sujeira do imundo, eu não acabo sendo envolvido pelo problema do imundo e acabo me tornando imundo. Esse fato a gente vê constantemente acontecendo dessa forma, né? Muitos que são responsáveis, são líderes, acabam se envolvendo com alguém que está passando por um problema, está precisando de fato de uma ajuda, está precisando de fato de alguém que esteja ali do seu lado, mas por conta do meu não preparo, ou por conta de uma fraqueza, ou por conta de um pecado mal resolvido dentro de mim, né? Mesmo que eu ache que eu estou pronto, que eu estou limpo, que eu estou apto, muitas vezes lá no íntimo do meu coração ainda tem uma pontinha lá que ainda não foi resolvida. Um pecadinho lá que eu ainda ocultei. Um errozinho lá que eu prefiro não falar para não passar vergonha. Tem uma questãozinha lá com um familiar, com um colega, com um amigo da casa, com o chefe, seja lá com quem quer que seja. Eu tenho aquela coisinha lá que eu até esqueci que ainda não foi resolvida. E estou ali e aquela questão ela acaba aflorando no momento por conta da minha fraqueza. A senhora quer falar? Nós tivemos recentemente, só para lembrar a congregação, isso aí acontecendo e exposto aqui na pela casa? mídia. Não, no Rio de Janeiro. Sim. Quando aquela missionária sai para fazer as missões, segundo ela, e ela se relaciona com moradores de rua. Isso deu mídia para muitos dias. Para muitos dias. Muitos dias mesmo. Ela se relaciona com ele. Aí depois acho que disseram que ela teve um surto. Hoje tudo é surto. Não, é pecado que não foi confessado, questão que está escondida e você não está apto para fazer esse serviço. Não está apto, mas vai falar com quem fica na ânsia de fazê-lo, dizer que ele não está apto. Exato. Ele torna-se seu inimigo. Exatamente. São essas coisas que nós precisamos aprender. Exatamente. Por conta do que a gente vai falar daqui a pouco também. Dentre tantos os problemas os quais nos levam a acontecer esse tipo de coisa, né? Nós temos um específico que vamos falar daqui a pouco a respeito dele, que a Adonai veio de fato mostrando a todos nós essa semana. Então, se eu não estou apto, se eu não estou preparado, eu não posso me meter a querer fazer aquilo que eu não estou pronto. Eu não posso, não adianta. Vou dar um exemplo bem banal. Eu não posso me meter a pegar um painel elétrico e fazer conexões elétricas lá, porque eu vou tomar choque. Eu vou me queimar, eu não entendo nada. Isso é para Anderson Artuíque, que trabalha nessa área, para Samuel, para os peritos da área. Não é verdade? Eu estou falando para poder fazer uma relação. Da mesma forma, se eu não estou apto a prestar um serviço a Adonai, é infinitamente pior. Porque se eu tomar um choque, for fraco, eu me queimo ali, dependendo do choque. Talvez eu tome um choque e venha a falecer, né? Dependendo da potência do choque. Mas se eu faço isso contra Adonai, se eu vou me meter a fazer um serviço que não estou apto, não estou preparado, eu estou afrontando, eu estou tendo um pecado meu, e todos aqueles que estão comigo são levados a cometer o pecado porque estão achando que aquela pessoa está apta e ela não está apta, por conta do que está escondido no meu coração. Quando você está, tenho certeza que você está apto para fazer algo. Como é que você vai ter essa certeza? Eu busco em Adonai. Primeira coisa que eu tenho que buscar é a segurança em Adonai. Ele vai me dizer se eu estou apto ou não estou. E primeiro é o seguinte: se eu tenho pecados, tenho questões mal resolvidas, tudo aquilo que eu lembro, eu tenho que colocar diante de Adonai. E ponto. Não existe nada que eu tenha que botar só no particular também. Eu tenho que botar no particular, eu tenho que botar diante de todos, para que o meu pecado seja exposto. Não é que eu vou chegar aqui, hoje eu cometi tal pecado, volto aqui no outro sábado, hoje, não é isso, porque nós pecamos todo dia.
Senão o serviço vai ficar 24 horas, vai virar aqui, e todo mundo vai falar, porque todos nós pecamos. Mas com relação especificamente ao que você está perguntando, nós sabemos dos nossos pecados. Muitas vezes podemos não lembrar. E aqueles que nós não lembramos, aqueles que são ocultos, por isso que nós devemos orar, e eu particularmente até oro por minha vida, traga à luz os pecados ocultos, que eu não me lembro mais, que ainda tem que ser resolvido. Para que Adonai mostre a mim, a minha mente, Ulisses, você ainda tem essa questão mal resolvida. Eu citei aqui um exemplo atrás, há um mês, não sei, de um problema que aconteceu em 98, né, comigo lá, da empresa que eu tive. E por muitos anos eu achei que aquilo estava resolvido, que não fosse me perturbar. Entendeu, irmã? Então eu tenho que colocar diante de Adonai aquilo que eu não lembro, aquilo que eu não consigo recordar, que Adonai traga a luz. E se ele trouxer a luz, eu não posso, espera aí, Adonai, mas isso não. Isso aí eu vou passar vergonha, espera aí. Mas isso não. Não, eu me coloco, porque se eu quero ficar limpo, eu não me incomodo de externar aquilo que eu tenho de errado. Eu não vou ficar proferindo para qualquer um, eu não vou ficar falando com qualquer um e sair falando na rua que eu pequei. Não é assim. Nós temos que ter bom senso e discernimento. E buscarmos na palavra a melhor forma de apresentarmos os nossos erros, os nossos pecados. O que eu não posso é ocultá-los. Se eu tenho noção que pequei, tenho noção que tem algo a ser resolvido, resolve. Não deixe essa pendência. Não deixe essa pendência, seja ela por mais insignificante que pareça aos nossos olhos. Não deixa esta pendência perdurar na tua vida. Busca uma solução, busca uma forma de resolvê-la. Não está conseguindo, busca o auxílio de alguém que é o teu líder, que é alguém que realmente é uma pessoa de oração, a qual você confia. Externa esse problema a ela para que ela te auxilie em oração, para que resolva. Porque Adonai, Ele é o que manda. Ele é o que dá, Ele é o que tira, Ele é o que pode, o que não pode. Isso para Ele é nada. Se Ele vê a sinceridade no meu coração, para Ele não é nada. Ele me ajudar a resolver um problema. É nada. É nada. Tanta coisa infinitamente mais importante, que para Ele também não é nada, porque Ele é o Criador. Ele que permite todas as coisas. Então, pode falar, irmão. Uma coisa importante, Ulisses, que é muito mais fácil a gente saber que não está pronto do que quando a gente saber que a gente está pronto. Porque a Torá, ela é muito franca quanto à questão do que é transgressão e não é. Então, se você conhece a Torá, você sabe aonde você tem os seus calcanhares de Aquiles aí para... Agora, biblicamente falando, o homem ou a mulher que se encontra pronto, também ele não é uma pessoa com autoconfiança. Existe uma grande diferença entre você compreender que você está no tempo de fazer algo que Adonai te capacitou, do que você ter uma autoconfiança e se colocando na condição de estar preparado. Isso é totalmente diferente. Por que eu digo isso? Porque, normalmente, os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia que foram colocadas e prontas, eles nunca começaram uma obra totalmente prontos. E não queriam também. Eles choram, eles expõem as suas fraquezas, mas eles mostram uma capacidade de reação a esta fraqueza, buscando a presença de Adonai. Amém. É nessa intimidade que uma pessoa vai poder compreender se ela está apta ou não para fazer. Não existe um rótulo, não existe um manual, entre aspas, assim, uma receitinha de bolo pronta, que eu vou lá, risco, já coloquei isso na panela, já botei isso, talvez a comida está pronta. Não é assim. Você vê um Moisés pronto para o serviço, mas ainda em tratamento durante 40 anos de deserto. Então a gente não pode se equivocar com o fato de que você atinge um pedestal de preparação e a partir dali eu sou intocável e assim eu estou pronto. Não é assim. O homem em todo tempo ele vive na dependência de Adonai e ele sempre tem um degrau a crescer diante da presença de Adonai. Mas o mais difícil, no sentido humano, é reconhecer que você não está pronto. Exato. Porque você quer uma coisa, mas quando você olha, você fala assim, eu tenho falha nisso, eu tenho falha naquilo. É aí que o homem, é muito mais fácil a receita de bolo para não estar pronto do que para estar pronto. O estar pronto não tem essa receita, não. Essas são as tais obras mortas que Rucato vai dizendo, que ao terceiro e sétimo dia você tem que estar ali. Porque você tem contato com obras mortas, porque o cadáver ele não fala só do cadáver físico de uma pessoa. Esse aí é o ponto de partida de compreensão. Tocar numa pessoa morta. Agora, você tocar nas obras mortas de alguém requer uma purificação muito mais delicada do que tocar num morto fisicamente falando. Sim. E o detalhe também, acrescentando aqui o Léo, obrigado, Léo, está falando, quando pelo menos eu particularmente penso assim, quando eu entendo e acho que eu estou pronto,
é aí que eu estou na beira de tombar. Quando eu acho que não, agora eu estou pronto, agora eu posso fazer, estou tranquilo, esse momento é extremamente perigoso. Exatamente, exatamente, obrigado, Felipe. Você pode confundir a autoconfiança com altivez. E aí é uma linha muito perigosa, porque eu achar que estou pronto não vale nada, não serve de nada. O eu não serve de absolutamente nada. Adonai que tem que permitir, Adonai que tem que autorizar, Adonai que tem que me mandar fazer. E o normal, né, o comum que nós vemos aqui, os homens usados por Adonai, eles normalmente não, entre aspas, não chegam pronto, como o Léo falou, né, Léo? E eles relutam muito. E a grande maioria, talvez todos, o tempo todo Adonai, mas porque eu tenho isso, tenho aquilo. E nós temos que estar atento a isso. Porque todos nós erramos e nem percebemos. Não é verdade? E voltando aqui para o versículo 20 do capítulo 19, né, para a gente encurtar e não seguir tudo aqui. Versículo 20 do capítulo 19. Quem, porém, estiver imundo e não se purificar, este será eliminado do meio da assembleia, porque contaminou o santuário do Eterno. A água purificadora foi espargida sobre ele. Perdão, a água purificadora não foi espargida sobre ele. É imundo. Olha só. E isto será para eles um estatuto perpétuo. O homem que espargir a água purificadora lavará suas vestes, e o que tocar na água purificadora será imundo até a tarde. Tudo o que o imundo tocar também será imundo, e quem nele tocar será imundo. Isto é um estatuto perpétuo. Aqui está muito claro que aquele que está imundo e não se purificar, isso aqui não tem como nós não nos retornarmos um pouco às páginas e voltarmos lá para Números capítulo 15. Vamos lá? Números capítulo 15. Porque estatuto, como eu disse, é uma ordenança, é um limite que Adonai estabelece, é uma lei, é um decreto, é um dever, é uma obrigação estabelecida por Adonai. Então, se está imundo, já sabe o que tem que fazer. Como ele colocou muito bem, a palavra de Adonai é muito clara do que se deve e o que não se deve fazer. Mas também, Léo, ela é muito clara dizendo que se eu sei o que não devo fazer, mesmo assim faço, as consequências que vão ter. Isso tem que estar claro na minha cabeça. Eu não posso depois falar que não sei, que não sabia. Eu não posso, porque aí eu só estou atolando mais. Eu só estou cavando o buraco para ficar mais fundo. Então, nós precisamos prestar muita atenção com relação a isso. Porque à medida que Adonai vai entregando, à medida que Adonai vai nos ensinando, naturalmente Ele nos cobrará muito mais. Porque a nós não será permitido dizer, eu não sabia, eu não fui informado. Porque é muito comum, né, quando alguém erra, e não sei, não estava sabendo, ninguém me contou nada, ninguém me informou, eu não sabia. E muitas vezes sabia sim, só não deu importância, só desprezou, ignorou, muitas vezes. Números capítulo 15, cadê? Números 15 do versículo 22, eu vou ler com vocês até o versículo 31. Números 15, 22 até o 31. Se, por inadvertência, deixardes de cumprir qualquer destes mandamentos que o Eterno deu a Moisés, qualquer mandamento, olha só, qualquer. Ele não deixa aqui os 10, os 15, os 30, os 70, qualquer mandamento dos 613, todos. Qualquer do mandamento que o Eterno vos mandou por intermédio de Moisés, desde o dia que o Eterno ordenou, e daí em diante, nas vossas gerações. Quando se fizer alguma coisa por inadvertência, quem não sabe o que é inadvertência, é ignorância, sem intenção, sem conhecimento, de fato a pessoa não tem conhecimento, ele está desavisado, né? Ele realiza sem cautela, é um feito sem prudência ou sem cuidado, ele é descuidado. Ele erra e às vezes não sabe nem que está errando. É uma situação. Amém? Eu parei em qual versículo? 24?
quando se fizer alguma coisa por inadvertência e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto em cheiro suave ao Eterno, com a sua oferta de cereais e libação, conforme o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado. Versículo 25. O sacerdote fará expiação por toda a comunidade dos filhos de Israel, e serão perdoados, pois foi uma inadvertência, e trouxeram ao Eterno, pelo pecado, a sua oferta queimada e a sua oferta pelo pecado. Toda a comunidade dos filhos de Israel, e mais os estrangeiros que peregrinam no meio deles, serão perdoados, porque todo o povo foi envolvido no erro. Eu estou lendo isso aqui, mas vocês já aprenderam isso aqui, tá? Pastora que ensinou, salvo engano. Já, salvo engano, o pastor ensinou, exatamente. Eu estou relendo aqui, e só para a gente contextualizar onde eu quero chegar. Versículo 27. Se alguém pecar por inadvertência, para expiação do pecado oferecerá uma cabra de 1 ano. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou. Quando por inadvertência pecar perante o Eterno, fazendo expiação por ela, e será perdoada, tanto para o natural dos filhos de Israel, como para o estrangeiro, que no meio deles peregrina. Haverá uma só lei entre vós, para aquele que pecar por inadvertência, por ignorância. Então tem a opção, tem ainda a forma dele. Ele pecou, ele não tinha conhecimento que era um pecado, existe uma forma dele se ajustar diante de Adonai. Ele é passivo de perdão, correto? Porém, contudo, todavia, versículo 30, a pessoa, porém, que fizer alguma coisa deliberadamente, seja dos naturais da terra, seja dos estrangeiros, injúria ao Eterno, tal pessoa será eliminada do seu povo, porque desprezou a palavra do Eterno e anulou o seu mandamento. Totalmente será eliminada essa pessoa, e a sua iniquidade será sobre ela. Deliberadamente significa a falta é cometida com intenção. Então aqui nós temos duas situações. Eu peco, mas eu não sabia que era pecado, então eu me apresento diante de Adonai, coloco os meus pecados diante dele, me arrependo de fato verdadeiramente, e ele me perdoa. Existe uma forma de eu me ajustar diante de Adonai, porque eu não tenho culpa naquele pecado, porque eu não tinha conhecimento e acabei pecando. Não que eu não serei responsável, e não que não haverá consequência. Não significa que a pessoa que não sabe e peca, ela não terá consequência e não será cobrada pelo erro. Não é assim. Todo pecado tem nome, todo pecado deve ser colocado diante de Adonai, e todo pecado precisa ser ajustado. Mas existe o fato que eu não sabia, me ajusto. É uma questão. Deliberadamente, a falta é quando o pecado é cometido de forma intencional. A pessoa tem o conhecimento, mas mesmo assim comete o pecado. Numa tradução do Chourac, eu achei bem interessante como ele coloca o versículo 30 e o versículo 31. Para o autóctone, eu nunca nem tinha ouvido essa palavra. Não, exatamente, o autóctone, o autóctone, se não me engano, são os da terra. São os natural da terra. Tá? Eu nunca tinha ouvido essa palavra, autóctone. Né? Entre os Bene Israel, entre o povo de Israel, e para o meteco é o estrangeiro, né? Que reside em seu seio. Uma Torá será para vós, para quem age por inadvertência. Então nós temos a Torá, temos toda a prescrição de nos ajustarmos diante de Adonai quando pecamos de forma inadvertida. Versículo 31. O ser que age com mão arrogante, autóctone ou meteco, ultraja Adonai. Presta atenção, ultraja Adonai. O pecado é grave, como a senhora vive falando, é gravíssimo. É gravíssimo, não é grave, é gravíssimo. Exatamente. Exatamente. Ultraja Adonai. Esse ser é cortado do seio do seu povo. Ultrajar significa ofender gravemente a dignidade, no caso aqui, de Adonai. Ofender gravemente a dignidade de Adonai. Afrontar, desonrar, insultar, desprezar.
Desprezar é o ponto que eu queria chegar com vocês. Por quê? Porque desprezar é a palavra que eu gostaria de chegar com vocês. Porque, como eu disse lá atrás, nós muitas vezes não queremos nos ajustar, não queremos colocar diante de Adonai o nosso erro, o nosso pecado, porque nós desprezamos a palavra de Adonai. Nós desprezamos um aviso, nós desprezamos aquilo que Ele tem direcionado que nós devemos fazer, nós desprezamos os mandamentos, nós desprezamos muita coisa relacionada a Ele. No hebraico, desprezo é bazan, ou banzá, eu não sei pronunciar corretamente, que significa menosprezar, significa desdém, tratar com desprezo, ser desprezado, ser desprezível, servil, inútil, tornar desprezível. E esse sentimento de desprezo, irmãos, por que é grave, gravíssimo? Porque é um dos sentimentos que mais machucam o coração do homem. Mais machucam. O desprezo é, sem dúvida, a emoção mais letal. Quem despreza a Adonai ou despreza alguém, tem a clara intenção de humilhar o outro. Consegui ser claro? Quem despreza tem a clara intenção de humilhar o outro, por mais que ele não pareça, por mais que ele não demonstre. Uma agressão física ou moral é uma situação horrível, muito horrível, mas o desprezo é pior. Por que o desprezo é pior? Porque ele é frio, ele é sutil, ele machuca e vai até o íntimo do outro. Esse sentimento tem destruído várias vidas e nós podemos observar quando nós vemos pai que desprezam filhos, filhos que desprezam pais, o desprezo à palavra de Adonai, não é verdade? Mulher que despreza marido, marido que despreza mulher. Isso acontece muito e nós vemos nos dias de hoje por conta do desprezo. E nós vemos um exemplo claro dentro da própria porção de um desprezo aqui, Números capítulo 15, quando ali a violação do Shabat. Números capítulo 15, versículo 32. Estando os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam, apanhando lenha, trouxeram-no a Moisés e a Arão, e a toda a comunidade, e o puseram sobre guarda, porque ainda não estava determinado o que se devia fazer com ele. Então disse o Eterno a Moisés: tal homem será morto, toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Portanto, toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até que morreu, como o Eterno ordenara a Moisés. Também o desprezo na palavra de Deus, irmãos, ele tem um sentido básico, essa raiz, que significa dar pouco valor a alguma coisa. E dar pouco valor a alguma coisa, né, no quesito, quando nós levamos para o uso bíblico aqui, indica que a própria atitude que nós muitas vezes temos de subvalorizar ou de dar pouca importância à palavra de Adonai é algo que implica desprezo. Eu dar pouca importância ao que Adonai tem nos mostrado, dar pouca importância ao que Ele tem nos ensinado. Nós, como eu disse agora há pouco, nós vemos aí dos 2 ou 3 sábados que Adonai vem nos falando sobre a continuidade dos nossos filhos. Para os nossos filhos, que o nosso nome não seja interrompido, correto? E eles deem sequência a tudo aquilo que nós fizemos. Se nós não dermos importância a isso, se eu não der importância a isso, eu posso ser interditado. Por conta do meu erro, por conta do meu pecado. Uma coisa é, nós instruímos o nosso filho, nós orientamos o nosso filho, fazemos o nosso melhor para que ele ande no seu caminho e ele depois, na sua maioridade, toma a sua decisão. Ele toma a sua decisão por conta de ter se contaminado ou não, por conta de ter cedido ou não. O que eu não posso deixar de fazer é fazer o meu papel como pai, a minha esposa fazer o papel dela como mãe, orientando, colocando, sentando, e diga de passagem, no próprio domingo, cadê Larissa? Está aqui? Não, né? No próprio domingo já sentei com Raquel para fazer exercício com ela. Falei, não vou perder essa oportunidade não. E o interessante é que ela está fazendo 6 anos. Eu tenho um filho de 21, vai fazer 21, né, esse mês, o Lucas,
que vai fazer 16, e a Raquelzinha de 5, que vai fazer 6 anos todos esse mês. Os meus 3 filhos fazem aniversário no mesmo mês. E quando eu me dei conta disso ensinando a Raquel, eu me recordo que eu sentei várias vezes com meu filho mais velho também. E o interessante, eu nem sei por que eu vou falar isso, mas enfim, para que outros aqui escutem e também prestem atenção nos seus filhos. O meu filho mais velho foi o que mais recebeu carinho de todos. Porque o filho é único, né? É o primeiro, é o xodó, é aquele que você dá mais atenção, você ri de tudo que ele faz, você quer fazer tudo com ele, você está morto de cansado, mas você faz questão de brincar, etc. e tal. Vem o segundo, já começa a diminuir. Vem o terceiro, então, estou cansado, não me perturba não. Vai ver iPad, vai ver tablet, vai ver celular. Toma aqui, ó, tem uma galinha pintadinha aqui, ó, fica aqui na galinha pintadinha. Papai, vem brincar comigo, não sei o quê. E a gente não percebe isso. E eu fui no domingo com ela, observando, eu comecei a lembrar do meu mais velho, que infelizmente cedeu aos encantamentos do mundo, né? Ele não está mais conosco. E eu falei, Adonai, essa aqui é pequena, tem o Lucas ainda que está ali conosco, está firme aqui, tem esse momento perigoso também, que é o momento que o mundo tenta impor um monte de coisa normal, comum, a escola tentando imputar, enfiar goela abaixo, coisas que são totalmente contra a Torá, o mundo, a televisão, etc, etc, etc. E se você não ficar atento, não se surpreenda com o seu filho lá na frente, cometendo algo que você fala, meu Deus, mas por quê? Por que que isso aconteceu? Como eu disse, muitas vezes, isso acontece porque o próprio filho quer, ele próprio busca se atolar, ele mesmo busca, mesmo tendo recebido todos os ensinamentos, mesmo tendo recebido tudo. Falar que eu não errei com meu filho, eu estou mentindo. Falar que eu não errei, eu estou mentindo. Claro que eu errei. E até hoje, com a pequenininha, como acabei de falar, sentei com ela, eu estava morto, não vou negar para vocês não, estava morto, cansado, mas sentei. E o bom é que depois que terminou aquilo ali, ela estava tão feliz por conta do que eu fiz, aí fomos para a sala, aí vamos dançar, eu lá sei dançar. Aí estava o Lucas na sala, ela começou a pular, e eu também pulei, Lucas entrou na festa, eu fiquei mais cansado ainda, foi bom que eu dormi mais rápido, e é bonito ver no olho dela, minutos, eu devo ter gasto com ela 30, sei lá, 40 minutos, ali de atenção verdadeira à minha filha, primeiro fazendo os deveres aqui do serviço infantil, e depois dando um pouquinho do meu tempo para ela, né, que é importante, porque se eu não der o tempo para ela, se eu não der essa atenção para ela, aí fora tem um monte querendo dar. Um monte querendo dar, muita gente querendo dar. Então a gente não pode desprezar o que Adonai está nos ensinando com relação a filhos, não podemos desprezar o que Ele vem nos ensinando nessa casa dia após dia, não podemos desprezar os ensinamentos que Ele tem nos mostrado, do que nós devemos e não devemos fazer, com questões palpáveis. A pastora citou um grande exemplo aqui, foi feita uma oração aqui, a pessoa orou aqui, avisou, o prudente faria o quê? Ia para casa. Adonai, me proteja, me livra, me guarda de todo mal. Não é verdade? Mas a gente mas a gente faz a mesma coisa. Por que a gente faz a mesma coisa? Porque muitas vezes dessa bimá, ou de uma conversa, ou de um outro ensino qualquer, é direto para todos nós o ensino, e nós negligenciamos, desprezamos, saímos dessa porta aqui e cometemos o mesmo erro no dia seguinte. Ele vem dizendo constantemente isso, que nós desprezamos a palavra dele. Nós desprezamos o mandamento dele, em prol da nossa vontade, do nosso erro, do meu desejo. E me escondo atrás do fato de eu sair de casa e vir para cá em Shabat. Isso não é nada. São 7 dias a semana. Shabat é algo assim que não se questiona. Nós temos no mínimo que estarmos respeitando o período de Shabat. No mínimo.
Mas nós temos outros 6 dias. De que adianta? Eu entro nesses portões, sou Ulisses que estou aqui dentro, estou tentando, estou lutando, isso, aquilo, etc. e tal. Quando saio desse portão, eu tenho 6 dias aí para fazer um monte de bobagem. Não respeitando o que ele determina na sua palavra. Nós temos que ser um aqui dentro e um mesmo lá fora. Porque quando nós somos o mesmo aqui dentro e o mesmo lá fora, outros olham para nós e vê a luz do eterno. Vê a luz do Mashiach, porque nós somos diferentes. Porque somos mais justos ou menos justos? Não. É porque nós lutamos para ser mais justos. É porque nós lutamos para evitar o pecado. É porque nós lutamos para fazer o que é certo. E evitar a fazer o que é errado. Evitar não significa que não vai errar. Nós lutamos. E isso é ser um aqui, o mesmo lá, ou mesmo na associação, mesmo em qualquer lugar. É não desprezar o que ele nos ensina. Ele não fala que você tem que ensinar o teu filho no caminho que deve andar? Por que eu, como pai, não vou ensinar? Eu não ensino por quê? Porque eu tenho hoje, né, tecnologia. Eu me lembro da minha época, eu fui ver computador com 24 anos de idade. Eu tenho 51. Eu não vejo, nós não vemos de tantos anos para cá, bolinha de gude, peão, bibioquê, acho que vocês nem sabem o que é isso, lá de São Paulo. Não sei se vocês conhecem isso. Pipa, carrinho de rolemã, eu me recordo. Primeiro que eu não podia brincar na rua, era proibido, porque o bairro que eu morava é extremamente perigoso, né? Da maioria lá, acho que 85% dos que eram da minha idade morreram com 18, 19, 20 anos, era um bairro muito perigoso. Hoje eu não sei mais. Então, para brincar na rua tinha que ter ou uma tia, ou um adulto, enfim, tinha que ter um adulto de responsável no meio. Mas quando eu ia para a rua brincar de carrinho alemão, chegava em casa preto, com o tampo do dedo sangrando, sem a unha do pé, todo ralado, que tomava tombo na ladeira, e rindo, e rindo, e rindo. Hoje em dia é muito mais fácil fazer o quê? Pegar um tablet, um computador e terceirizar essa educação. Aí, infelizmente, nossos filhos não têm discernimento ainda total do que é certo e do que é errado. Basta um clique para ir penetrando na mentezinha deles. Vai penetrando de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. Raquel questionou Larissa. Por que ela tem que vir na congregação no sábado, se os amigos dela não vão? 5 anos de idade. Por que eu tenho que ir? Eu não vejo o eterno. São questionamentos que nós, como pais, se não estivermos preparados, como que fica a situação? Os nossos filhos vão questionar, é natural. Ela vive num meio que não tem ninguém lá, que é hebreu, judeu, que respeita o Shabat. Pelo menos que nós saibamos, não. Que tem Torá, exatamente. E ela questiona, é natural. E se eu não estiver preparado para ir instruindo ela, ela vai crescer com essa dúvida, e aí vai ser imputado na cabeça dela algo que vai ficar muito mais difícil de eu tirar. Você quer falar, Léo? Aproveita e toma água. Ulisses, tanto eu quanto você vamos abordar esse assunto de Números capítulo 15, porque a congregação como um todo, e nós que testemunhamos ao vivo, eu fui a última pessoa da congregação que vi Edivaldo. Eu deixei ele no ponto de ônibus e aguardei vê-lo aqui hoje. Foi a última conversa que nós tivemos. Mas nós, como congregação, precisamos entender a violência da situação naquilo que ela foi palpável para nós. Sim. Essa questão do pecado deliberado, ela precisa ser compreendida, Ulisses, de uma forma muito severa, porque ela vai determinar o nosso futuro e a nossa continuidade. Isso é um fato. Em todos os outros pecados, há recurso de remissão. Esse é o único pecado que não tem, mas nós precisamos entender o porquê. O que é a gente falar que um pecado não tem um recurso para ele? Porque quando você fala do pecado de inadvertência, é aquele pecado considerado por ignorância, ela é uma ignorância ambivalente, ou por desconhecimento do mandamento, ou por não discernimento do mandamento. Ou seja, você estava diante de uma situação, de algo que você até conhece na Torá, mas você não conseguiu traduzir aquilo como um problema para com a Torá. Tem recurso para isso. Aqui é um pecado onde você conhece, você sabe os recursos para não recair nele, porque vai dizer aqui que você tem que ofertar na inadvertência um holocausto, que é você mesmo, simbolizado ali pelo animal que sobe ao altar, que morre, ou seja, o seu desejo de pecar, o meu erro, o erguido, ele fica ali morto. A oferta de cereais, que é Adonai enxergando o seu coração com um cheiro agradável, fazendo aquilo por amor a Adonai.
e a oferta expiatória, que é onde você pega o seu erro e transfere a outro para carregá-lo. Você se isenta da falta porque outro carrega no seu lugar. Sim. Essa é a legislação básica do livro de Levítico, que contempla todos os erros, exceto o pecado deliberado. Porque você leu a tradução do Chorak, o capítulo 31 vai dizer assim, porque com mão presunçosa, não é isso? O versículo 31? Como é que você leu o 31 aí? É que eu estou sem a tradução. Porque... É o ser que age com mão arrogante. Isso, esse é o capítulo 30, né? Mão, o verso 30. Mão arrogante ou seja, que age deliberadamente. Isso. O verso 31 vai dizer assim, desprezou a palavra de Adonai, anulou o seu mandamento totalmente, será eliminado, e a sua iniquidade será sobre ela. No original, mais próximo, nós vamos ver dizendo assim, a falta dentro dele não pode ser transferida para o animal que expia pecado. É nesse momento que ele tira do homem o recurso de apelar ao Mashiach por absolvição. Amém. É muito sério isso. Muito. Como é que é a expressão, pastor, que a senhora usa? Quando é uma coisa muito extravagante que a Adonai faz, como a abertura do mar, como... Teofania. Teofania. É ele pegar a legislação da Torá que foi feita para o homem ser absolvido, e ele tira naquele momento do homem a chance de absolvição. E aí você vê que a punição para esse pecado, você leu aqui a violação do Shabat, é por apedrejamento. Por que não é qualquer outro tipo de morte? Por que ouvir Adonai e desprezar a sua voz requer um apedrejamento? Que foi o que aconteceu com o nosso irmão aqui. Ele foi orientado, ele foi ungido, ele foi oportunizado a entregar o holocausto, a entregar a oferta de cereais, o animal expiatório e sair da situação da morte, mas não conseguiu. Porque, segundo o comentário, ele vai dizer que a mesma dor provocada em Adonai, Adonai vai provocar no homem, para que o homem, antes de morrer, saiba o que Adonai sentiu quando eu e você o desprezamos. Porque, Ulisses, um tiro na cabeça, você nem ouve o barulho do tiro e você está morto. Exato. Uma queda de avião, você não sente a morte, você morre antes do avião impactar. A morte por apedrejamento, você morre lenta e sofridamente dolorosa. Você traz sobre você o sentimento que você levou a Adonai porque você o desprezou. Então são mortes muito específicas, que é o que nós vamos olhar à tarde, que a Torá vai determinar para esses desprezos. Existem pecados específicos que vão caber ao apedrejamento, mas o que eles têm em comum? O desejo deliberado de agredir e ultrajar a Adonai. Exatamente. Isso é muito sério. É muito sério e nós temos N formas de desprezarmos a Adonai. Se eu desprezo uma orientação, eu desprezo aquele que o Criador mandou e autorizou que viesse me alertar. Então eu desprezo aquele e desprezo o Criador que determinou que ele viesse me orientar. Então, comunidade, não despreze as orientações que nós temos recebidos de Adonai nesta casa. Não duvide do que Adonai tem determinado para esta casa. Porque é muito fácil enxergar algo suntuoso, algo grandioso, um milagre. Um grande milagre é essa casa. Já falamos disso aqui mais de uma vez. Um povo que não tinha, entre aspas, R$1 para restaurar esse local e restaurou o local e hoje ele é lindo, um local aconchegante. Um grande milagre. Recebemos um prédio que quem olhava para aquilo falava, misericórdia, que povo doido. Esse povo não regula, falta parafuso. Pega um imóvel desse tamanho, são 15 anos lá, né? Eles vão levar 30, 50 para conseguir restaurar aquilo. Hoje nós temos uma cozinha entregando mais de 100 refeições, mais de 100 refeições entre os que são alcançados, né, pelo alimento, os beneficiários e os trabalhadores. Uma cozinha bonita, uma cozinha que tem equipamento bom. Eu não entendo de cozinha não, tá? Porque eu uso dela. É uma cozinha boa, tem equipamento bom, que tem possibilitado alcançar aquele que é necessitado. Ainda continuamos com a cozinha antiga aqui. Não é que acabou, tem uma aqui ainda. Então, Adonai, isso é, entre aspas, depois que está pronto, é fácil de ver, é um milagre. Ah, não, esse povo fala, mas tinha recurso. Não, não se iludam. Quem não nos conhece, não se iluda. Dinaí que o sabe, né, Dinaí? Quanto a gente já sofreu aqui para pagar a conta, né? Sofremos não, perdão, vou corrigir. Quanto nós ficamos apreensivos, quanto nós ficamos temerosos e quanto nós
tivemos que botar o joelho no chão e falar: Adonai, provei o recurso porque nós não temos. E ele foi e honrou cada centavo. Né? Eu me lembro, a Dinaí só chegava para mim: Ulisses, a pastora mandou falar com você. Lembra disso? Aí tinha valores a ser pago aqui, e eu já falei isso também uma vez. E ver isso é fácil, né? Hoje, ouvir isso é muito fácil, é um milagre. Você olhar para a conta, não ter o recurso, ter uma conta enorme para pagar de despesa. E durante a semana, do nada aparece 3 vezes mais o valor na conta. Aí vai se descobrir alguém lá não sei da onde que nos acompanha, né? Pela internet, que vendeu um terreno, vendeu uma casa e dá o dízimo. E aí paga tudo direitinho. Quantas vezes isso aconteceu aqui? Quantas vezes? Quantas vezes? Por isso, não despreze aquilo que você tem que devolver a Adonai. Não deixe para separar o valor de Adonai por último. Não pague as suas contas primeiro, não. Entregue o que é dele primeiro. Depois ele vai prover o que faltar para você pagar a sua conta. Não pega lá o X e divide lá. Não, isso aqui é energia, isso aqui é comida, isso aqui é escola, isso aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que. Dízimo. Não sobrou. E aí vai pagar. Não, faz o contrário. Primeiro entrega, devolve o que é mandamento. E aí dá uma beiradinha de oferta também, que é uma coisa voluntária. Ajuda também a associação. Tem ajudado. Perdão, Marcelo, você pediu a palavra e eu não te dei. Eu queria relatar uma palavra que o Eterno me deu quando eu tive alta Do hospital. no primeiro hospital que estava aqui ao lado. E orando em casa, ele me deu o capítulo 5 de Jó. Capítulo 5 de Jó? Que vai falar sobre do 17 ao 21. Jó, capítulo 5, do 17 ao 21. Posso ler, Marcelo? Em marcha é o homem a quem Elohim corrige. Amém. Portanto, não desprezes a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele faz a chaga e ele mesmo a trata. Ele fere, mas as suas mãos também curam. Amém. De 6 calamidades te livrará. Na 7ª, o mal não te tocará. Até qual versículo? 21. Na fome te livrará da morte, e na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás protegido, e não temerás a destruição quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e as feras da terra não temerás. Pois terás uma aliança com as pedras do campo. Olha a pedra de novo aí. As pedras do campo e os animais selvagens viverão em paz contigo. Saberás que a tua tenda está segura, visitarás as tuas possessões e nada te faltará. Saberás que se multiplicará a tua descendência, olha aí a descendência, e a tua posteridade como a erva da terra. Com todo o vigor virás sepultura. Como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Já examinamos isso e assim é. Ouve-o e aplica-o para o teu bem. Amém, amém. Adonai que corrige. Se ele corrige, porque ele nos ama. E se ele tem trazido a essa casa várias palavras de exortação, de correção para nós, é porque ele nos ama e quer que a gente corrija. Ele vê em nós a oportunidade de acerto. Ele conhece a sinceridade do nosso coração e da casa. Em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Qual versículo? 5. Versículo 5? Do 5 ao 7. Eu ia lá. Mas eu vou porque não vai dar tempo mesmo. Eu estou na página 3, eu tenho 6. Não, a tarde é sua, fica tranquilo. Amém. A Adonai já deu o curso aqui. Amém. Pode ficar à vontade. Você já deu a explicação do que você vai nos ensinar e eu estou com vontade de aprender. Hebreus capítulo 12, versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Eterno, e não desanimes quando por ele for repreendido, porque o Eterno corrige a quem ama e açoita todo aquele que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Elohim vos trata como filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Exatamente, Marcelo.
Muito obrigado, é isso mesmo. E esse pecado de desprezo, nós tínhamos aqui relatos dentro da palavra, que Adonai despreza aquele que despreza o seu escolhido. Então você que está na tua empresa, foi colocado sobre você um chefe, não despreze, Adonai que permitiu. Não despreze, Adonai que permitiu. Você não gosta dele? Caça um jeito de gostar. Não fazendo de forma errada, mas caça um jeito de quebrar essa barreira do ato de você achar, ou você ter esse sentimento que não gosta. Quebre isso, porque isso não provém do Eterno. Isso não provém de Adonai. Então respeite, não despreze aquele que foi escolhido. Adonai despreza aquele que despreza a sua palavra, como o Léo também falou. Nós vemos ali Esaú, quando despreza a sua primogenitura, não é verdade? Ele desprezou. Ele poderia sim ter dito: meu irmão, você quer a primogenitura? Não, aqui não. Aqui não, eu te dou um dinheiro, eu te dou uma cabra, eu te dou uma ovelha, eu ajudo você a limpar alguma coisa, eu vou capinar ali, se é que no deserto tinha mato, né? Eu vou ajudar você a fazer qualquer coisa, mas não a primogenitura, não. Você está me pedindo algo demais. Olha o que ele responde: de que me serve? De que me serve a primogenitura? Me dá, vou me satisfazer. Depois a consequência disso vem. Não tem jeito, a consequência vem. É igual quando a gente ensina uma criança. Você fala para a criança: não põe a mão no forno. Não põe, porque está quente. A sua obrigação é instruir. Você vira as costas, a criança quer fazer o quê? Botar a mão. Aí depois fica reclamando que a mão está quente, né? A minha mão está quente, está queimada. Mas não já queimou, você já errou. Você quis errar, você quis cometer o erro. Isso acontece com os adultos, não é verdade? Temos outro exemplo também, Mical, não é verdade? Despreza Davi, feliz, entrando, cantando, dando glórias ao Criador, aquele o qual ele tinha uma aliança ali, mesmo com todos os seus erros, ela o despreza. Qual a consequência? Não teve filhos. Ela desprezou, a consequência veio. Não teve descendência, não teve continuidade, ela não pôde ter filhos. Golias viu aquele pequenininho Davi, né? 5 pedrinhas, faz referência aos 5 livros da Torá. 5 pedrinhas, bastou a primeira. Bastou umazinha. Tuf, cravou, tombou. O gigante que desprezou o pequeno, morreu. Consequência do desprezo, a morte. Então, não reclame. Se você desprezar alguma coisa, vier sobre si ou sobre mim, algo como consequência do meu desprezo. Se você despreza o teu filho, não dá atenção para ele, não reclame ele quando ficar maior, se ele desprezar você. Não reclame. Tente consertar, lutar, buscar em Adonai uma alternativa para corrigir. Tentar buscar uma alternativa. Mas o pecado de desprezo, como nós dissemos aqui, ele é grave, gravíssimo. Por quê? Porque o ímpio, o homem que despreza Adonai, o ímpio, ele não despreza o mal, como está lá em Salmo capítulo 36, do versículo 4 e 5. Ele despreza o conhecimento de Elohim, está em Oséias 4, versículo 6. Não vou ler nenhum, porque já deu meu tempo. Ele despreza a Torá, que está em Jeremias 6, 19, o exemplo. A palavra do Criador ele despreza, que está em Isaías capítulo 30, versículo 12. Ele despreza as justas decisões de Adonai, Ezequiel 5, versículo 6. Ele despreza a aliança feita com Abraão, Isaac, Jacó e com Davi. Ele despreza os estatutos, os mandamentos e a correção disciplinadora do Eterno, em Provérbios 3, versículo 11. Adonai avisa o povo, mas o povo não dá atenção. E ao ponto de, só para a gente finalizar, perdão, irmãos, o que o povo faz lá no capítulo, vamos voltar lá? Capítulo 15 não, na Paraxá 19, no capítulo 21, vou ler do versículo 4 até o versículo 6. Números, capítulo 21, versículo 4. É interessante porque nós vemos aqui, no capítulo 19, como já falamos ali, a questão da novilha vermelha. No capítulo 20, rapidamente ali, mencionando a morte de Miriam, e foi sepultada ali, e o povo voltou a fazer o quê? A murmurar. Segundo eu li, é a 11ª vez que ele volta a murmurar, o povo.
Esse episódio aqui é a 11ª vez que ele vem a murmurar. Moisés faz o quê? Moisés vai lá, recebe a instrução de Adonai, e ao invés dele falar com a pedra, ele bate na pedra por 2 vezes. Ali veio o julgamento, ali veio a sentença: não conduzirás este povo à terra. Ele e Arão, que estava do lado dele. Ali é rápido, Adonai é assim. Adonai faz dessa forma. Logo em seguida, vem a questão do irmão, né, Edom, que os edonitas são da descendência de Esaú, irmão de Jacó, que não permite passar pela cidade, mas o povo dá a volta. Aí logo depois vem o cumprimento, Léo, do que se ensinou semana passada. O cumprimento da descendência. Eleazar dá seguimento à obra do pai. E é lindo a passagem, porque você, como filho, vê o teu pai sendo despido das vestes sacerdotais, né? E colocado em você, porque você não vai ver mais o teu pai. Nossa! E ele ali descansa, ele é recolhido. Ele é recolhido por Adonai na frente do filho. E o filho, a partir daquele momento, deve ter caído a ficha e falado: misericórdia. Olha o que eu tenho que fazer a partir de agora. Agora é comigo. Meu pai fez até aqui. Eu devo honrar tudo aquilo que ele fez. E dá sequência. Dá seguimento. E ele faz, e ele dá continuidade a todo o trabalho sacerdotal que Arão, mesmo com seus erros, mesmo pecando, fez, foi ajustado por Adonai. Não é verdade? Versículo 4 do capítulo 21, que o sino tocou e eu não acabei. A serpente de bronze, né? É aqui o título aqui. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Falou contra Elohims e contra Moisés. O povo aqui foi ousado, né? Ele falou direto contra Elohims e contra Moisés. Não falou só contra Moisés, não. Foi ousado. E contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água, e nossa alma detesta este miserável pão. Aquilo que os estava alimentando, o maná do céu, que Adonai estava mandando a todo momento para eles, para não faltar o alimento, eles estavam desprezando ali. A nossa alma detesta este miserável pão. Então tome cuidado com tudo que Adonai tem entregue na sua e na minha vida. E não venhamos a desprezar o que Ele tem nos entregue. Vamos glorificar o nome dEle por tudo, como a gente sempre fala, pelo sopro de vida que temos, pelo trabalho que eu tenho, pela esposa, filhos que eu tenho, o lar que eu tenho, o teto que eu tenho, e muitos nem teto têm. Uma casa, o qual todos nós em comunidade temos nossos irmãos que estão aos nossos lados aqui, os quais nós podemos compartilhar, glorificar o nome de Adonai, aprender sobre sua palavra. Nos momentos de dificuldade podemos buscar alguém para nos auxiliar. Eu mesmo já fiz isso um monte de vezes, buscar alguém para nos auxiliar. Glorifique que nós temos um local o qual nós podemos aqui adorar o nome de Adonai, enquanto em outros países não se pode nem fazer isso, dependendo do lugar que está. Glorifique Adonai porque Ele tem nos ensinado o que é uma tzedakah, tem nos dado o que nos deu até aqui. Glorifique Adonai. Na semana que eu estava aqui, semana passada, eu ia falar exatamente um ponto sobre isso, sobre ser grato a tudo que Adonai nos entrega. Tudo, mas nós fazemos o quê? Muitas vezes o contrário, desprezamos. Desprezamos às vezes nem porque queremos naquele primeiro momento, é porque não damos importância. Ouvimos, a correção vem, é falado, no momento, é verdade, sai, volta tudo ao normal. E Ele vem falando isso conosco, não é verdade? Nos mostrou de 2 formas essa semana, uma já foi explícita aqui, a outra não precisa. Uma já foi explícita aqui, uma pessoa que recebeu todo aviso e mesmo assim não deu importância. E tem uma outra situação que aconteceu na mesma semana que não há necessidade de explicitar aqui. Mas são 2 fatos diferentes, mas que culminam para o mesmo erro. Que Adonai nos abençoe, que Adonai nos dê sabedoria e que nós tenhamos discernimento de que sem a sua palavra nós não vamos chegar a lugar nenhum. E que se nós chegamos até aqui é porque Ele nos permitiu, é porque Ele autorizou. E nós devemos pegar isso com força
agarrar isto com força e dar honras e glória a Ele e continuarmos lutando dia após dia contra os nossos pecados, nossos erros, e não desprezando a sua palavra, não desprezando tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. E não permitindo que o meu eu, a minha vontade, venha se sobrepor àquilo que Ele tem determinado. Amém? Vamos ficar em pé? Consegui correr, Léo. Não deu para concluir, mas... Amém, Eterno. Obrigado por esse momento que Tu esteve conosco aqui. Capacita-nos, ó Pai, mesmo a mim, ou a todos nós, ou alguém de nós que ainda não consegue ter o entendimento. Ajude-nos, ó Pai, a adquirirmos discernimento, sabedoria, ó Pai, e acima de tudo humildade de coração, para ouvirmos tudo aquilo que Tu tem nos orientado, ó Pai. E quando nós não entendermos, quando nós não soubermos o que está acontecendo, questionarmos a Ti, pedindo a Ti toda orientação, pedindo a Ti sabedoria, ó Pai, para assim termos o discernimento, entendermos e executarmos conforme a Tua palavra e não cometermos o erro, ó Pai, de não fazermos aquilo que Tu determina, ó Pai. E muitas vezes até desprezando os Teus ensinamentos, desprezando o que Tu vem nos mostrando constantemente aqui, ó Pai. Homens que não dão importância ao serviço do Shacharit, homens que não dão importância ao serviço da Minhá, homens que não dão importância ao Arvit, homens que não dão importância em estar primeiramente aqui, quando muitas vezes trocam o Shabat por seus compromissos pessoais, sabendo que pode até alterar, mas a sua vontade é de estar ali, tanto homens quanto mulheres, não só os homens, ó Pai. Nós precisamos ter o discernimento, ajuda-nos a adquirir o senso de compromisso, de responsabilidade com as questões espirituais, com as questões divinas, ó Pai, porque eu não posso reclamar se lá na frente algo de errado acontecer na minha vida, por conta de uma negligência, por conta de um desprezo da minha parte, ó Pai. Eu preciso dia após dia lutar contra tudo isso, e se em algum momento a minha mente tentar se desviar para a direita e para a esquerda, que Tu venha me incomodar com o Teu Santo Espírito, ó Pai, para que eu me aprume no caminho correto, o Teu sopro sagrado venha e me incomode de forma tal ao discernimento vir até mim e a nós, ó Pai, para eu não me desviar, não olhar e não pensar nada que não deveria, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, tenha misericórdia de nós porque somos falhos, tenha misericórdia de nós porque somos pecadores, mas até aqui o Eterno tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem nos orientado, Pai. Dá-nos sabedoria dia após dia, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.